Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, gente. Voltamos com os nossos conteúdos de 6º e 7º ano, né? Hoje voltamos com Em Cada Casa Uma Escola. Nós iremos até você, projeto da Prefeitura de Rosário, em parceria com a Secretaria de Educação. Voltamos hoje com um conteúdo de 6º ano. Já demos início a esse conteúdo nas aulas anteriores e hoje a gente vai continuar a pensar o que a gente pensou na última aula, que foi referente sobre cultura e sociedade gregas, né? Até a aula passada a gente falou um pouco sobre educação desenvolvida principalmente em Atenas e em Esparta e algumas das similaridades culturais dessas cidades-estado gregas. Hoje a gente vai falar de outras características que se desenvolvem nessas cidades de forma muito similar e que vocês já ouviram falar que tem uma presença ainda presente, né? Ainda se encontra no nosso cotidiano, na nossa cultura, né? Então, vamos lá. Hoje a gente começa falando sobre os Jogos Olímpicos, né? Bora entender primeiro que os Jogos Olímpicos que vocês conhecem não seguem as mesmas estruturas que quando eles surgem na sociedade grega. Dentro disso, a gente vai falar dessas características presentes nesses Jogos gregos, ok? Segundo a tradição dos Jogos Olímpicos, né, eles tiveram início por volta de 776 a.C., né? Eles ocorriam de 4 em 4 anos, como ainda ocorrem até hoje, porém, eles aconteciam unicamente em uma cidade, na cidade de Olímpia, em homenagem ao principal deus entre os gregos, né? O rei dos deuses dentro do panteão grego, que era Zeus, né? Daí porque era chamado de Jogos Olímpicos, né? Porque se desenvolvia na cidade de Olímpia, e Olímpia era uma cidade próxima ao pé do que a gente chamava de Monte Olimpo, né? Que é onde os gregos especulavam, né, que os deuses moravam, né? Os competidores eram unicamente do sexo masculino, as mulheres eram proibidas de participar. Como era uma homenagem a Zeus, né, as mulheres em geral não estavam presentes nem nas competições para ver. Eram apenas homens que estavam nesses acontecimentos. Ele tinha duração normalmente de 7 dias, sendo o primeiro e último dia sempre dedicado a cerimônias religiosas. Nesse período também havia o concurso de teatro, dança e música, além dos esportes. E alguns desses concursos tinham a participação feminina, mas muito poucos. Os Jogos Olímpicos tinham competições muito variadas. Os mais comuns do período era o pentatlo, que era uma junção de salto, corrida, lançamento de disco, arremesso de dardo, luta. O pigme, que era um tipo de luta de corpo a corpo, né? Corrida armada, entre outras. A gente tem que entender que, professora, mas por que se fazia uma competição de corrida armada? Porque muitas dessas competições eram equiparadas a treinos de guerra. Se você era um bom atleta, você também era um bom guerreiro, né? A vitória era uma glória, né? Era um motivo de orgulho para a polis do qual aquele atleta tinha saído. E o prêmio não era grandes riquezas, grandes tesouros, mas uma coroa de louro, né? A coroa de louro é justamente essa coroazinha de folhas que fica em torno da cabeça do atleta, né? Essa coroa de louros, ela representava o favoritismo dos deuses por aquele atleta, né? Eles foram suspensos por volta do ano de 393 depois de Cristo pelo imperador Teodósio, porque nesse período do Império Romano ele já tinha entrado dentro do que era o cristianismo, e como os Jogos Olímpicos eram a favor de um deus não cristão, obviamente, né, a Zeus, então eles foram proibidos. Eles só retornam no século XIX, em 1896, na estrutura que nós conhecemos hoje. Muitas das informações que nós temos dos Jogos Olímpicos, elas estão presentes em painéis pintados nas paredes decorativas, ou em ânforas, ou em cerâmicas, geralmente presente na cerâmica grega.
né? Se vocês perceberem, aqui é uma representação de uma ânfora, né? De atletas, né? De corredores. Se vocês perceberem, esses homens estão todos sem roupas, né? Os homens, eles competiam sem uniforme algum, né? Essa aqui é uma representação da corrida armada. Em geral, eles corriam com lança, escudo e elmo, né? Mas de resto também sem roupas. Aqui é uma representação do pigme, que era o que eu estava falando sobre a luta, né? E essa representação aqui é a própria Nike, professora, Nike, a marca de tênis. Sim, a marca de tênis recebe esse nome justamente por causa do nome da deusa da vitória grega, né? Nike ou Nike, né? Ou Nike, em alguns lugares vocês podem ver acentuado também. Ela está entregando ao atleta uma coroa de louros. Porém, os Jogos Olímpicos não são uma das únicas culturas gregas que estão presentes ainda no nosso cotidiano. A gente vai começar a falar de uma outra homenagem a um deus. Até então a gente falou sobre uma homenagem a Zeus. Agora a gente vai começar a falar sobre uma homenagem a Dionísio, né? O teatro que a gente conhece, teatro ocidental, como a gente conhece hoje, ele nasce no que a gente chama de Grécia Antiga, por volta do século 6 a.C. Ele era um evento religioso em homenagem a Dionísio, né? Nas dionisíacas, nas grandes dionisíacas, nas festas em homenagem a Dionísio. Nos primeiros tempos, o teatro ele consistia em um coro, né? Em um grupo de 12 homens que declaravam versos a Dionísio. Eles eram acompanhados por bailarinos e músicos. Só que houveram algumas mudanças que vieram a partir principalmente do que a gente chama hoje de atores, né? E alguns teatrólogos, né? O primeiro deles foi Téspis, né? Por volta da segunda metade do século VI, Téspis, ele foi considerado o primeiro ator. Por quê? Porque foi ele que inseriu no teatro a ideia do protagonista. Ele entra no palco fingindo seu deus Dionísio e conversando com o coro, né? Ele dialogava com o coro. Daí vem essa primeira ideia do diálogo e do protagonista. Depois vem Ésquilo. Ésquilo, ele era um teatrólogo, né? Um dramaturgo. Ele escrevia textos, né? Por volta de 525 a.C., 456 a.C. E ele diminui ainda mais a importância do coro e privilegia a fala dos personagens. Ele também introduz nas peças um segundo ator. Depois deles vem Sófocles e Eurípides. Sófocles, ele coloca um terceiro ator no palco e Eurípides, ele praticamente tira o coro do palco, né? Eles param de participar das ações e passam a fazer parte apenas de comentários externos. E basicamente quem fica no palco são os atores, né? A tarefa de interpretar era unicamente masculina. Os homens interpretavam os papéis masculinos e os papéis femininos. Eles utilizavam máscaras para interpretar personagens masculinos e femininos. Todos podiam assistir às peças teatrais, mesmo que não era considerado cidadão na democracia grega. É na Grécia que surge essa divisão entre tragédia e comédia. Na Grécia foram criados a própria tragédia, meio que significa o canto do bode, que era considerado algo muito triste, né? Daí porque o nome tragédia, e a comédia, que meio que se traduz como festa, canto, né? Felicidade. A tragédia, ela em geral representava a luta de um herói contra o destino. A gente tem que lembrar que os gregos acreditavam em destino, o que a vida deles já estava escrita. Mas em geral as tragédias mostravam que estavam buscando justamente mostrar que o herói não pode lutar contra o destino. Por exemplo, um dos mais... E por isso levava, consequentemente, a um final muito trágico e muito infeliz. Uma das obras mais conhecidas, talvez, vocês já tenham ouvido falar, foi Édipo Rei. Édipo, quando nasceu, a vida de Édipo foi toda regida pelas farcas, né? pelos destinos, né? Que era justamente um rei que ele foi avisado que o filho dele ia matar ele e se casar com a sua esposa, ou seja, com a mãe da criança. A esposa dele fica grávida, ele tenta matar o filho, só que o filho não morre, né? Ele é criado por um casal numa cidade vizinha. Depois de adulto, esse rapaz vai
num lugar que contam pra ele que ele iria matar o pai e casar com a mãe, ele não sabe que é adotado e vai pra cidade vizinha, onde se desenrola tudo o que acontece. Ele mata o rei da cidade vizinha, que era o pai dele, e se casa com a mãe dele, com a esposa do rei, que era a mãe dele. Então, assim, a tragédia é justamente o fato deles tentando lutar contra o destino e não conseguindo lutar contra o destino. Os autores mais famosos de tragédias foram Sófocles, Ésquilo e Eurípides. Diferente da tragédia, a comédia ela buscava satirizar, né? Principalmente fazendo piada com política ou instituições, principalmente em Atenas, que é muito comum, né? A contar piadas sobre político, fazer piadas sobre pessoas importantes, né? Entre os comediantes mais famosos estavam Aristófanes e Menandro. As apresentações eram feitas em anfiteatros, que eram arquibancadas dispostas em semicírculos, localizadas em encostas e construídas em pedra. No decorrer da celebração era realizado um concurso para julgar as melhores peças. Isso aqui acontecia durante as grandes dionisíacas, né, que eram as festas em favor de Dionísio, né, onde se bebia vinho, havia muita felicidade e tudo mais. Além dos Jogos Olímpicos e do teatro, a gente vai começar a ver uma institucionalização da razão na Grécia. Até então a gente está falando sobre festas aos deuses. Agora a gente vai começar a pensar a própria razão, o surgimento do que a gente chama hoje de amor à sabedoria, que é a filosofia. A própria palavra filosofia, ela significa amizade ou amor à sabedoria. Filo, amor ou amizade, sofia, sabedoria. Ela tentava buscar respostas para as questões da vida humana, da mesma forma como a mitologia, só que ela não explicava o cotidiano a partir dos deuses. Ela explicava a realidade por meio da razão. Ela buscava na natureza e no ser humano a explicação para os acontecimentos. E, obviamente, isso reflete em todas as formas de conhecimento na Grécia Antiga. Grandes filósofos da época, como Platão, Sócrates, Aristóteles, são presentes na filosofia do nosso cotidiano até hoje, né? Falando um pouco sobre a arquitetura grega, ela se destaca, obviamente, pelo uso de colunas, em seus diferentes tipos, dóricas, jônicas e coríntias, que essas variações falam basicamente do tipo de decoração que essas colunas levam, né? Os materiais mais utilizados eram pedra, mármore, madeira e calcário. Em geral, elas eram cobertas com mármore, mas eram produzidas com esses diferentes produtos, né? Tinha um caráter público, né? As construções e edifícios públicos eram feitos para contemplar diversos eventos, desde político a religioso, né? Por sua vez, as habitações eram simples, desenhadas não com muita grandeza. Os principais exemplos de construções públicas eram as praças, os anfiteatros, os templos, que eram considerados as casas dos deuses, onde se realizavam diversas celebrações. A escultura grega, ela desenvolveu-se ligada diretamente à arquitetura. Ela estava destinada a representar a imagem de deuses, heróis, acontecimentos históricos e também embelezavam os exteriores e os interiores dos templos. O estudo do corpo humano ele influencia diretamente a forma de representação das estátuas. Por quê? Se a gente olhar essa estátua que vocês estão olhando do lado esquerdo de vocês, ela é uma representação da própria, que está no Museu da Acrópole, né? Uma escultura de mármore, Coré com Peplos, que é o nome da estátua, né? Ela é de 530 a.C. A do lado direito é uma representação, na verdade é uma cópia da Afrodite de Quítio, que ela é de essa estátua seria de 345 a.C. E vocês conseguem olhar características extremamente diferentes. A proporcionalidade, a naturalidade que a estátua mostra, ela parece muito mais realista, a do lado direito, do que a do lado esquerdo, né? E isso é influenciado diretamente pela filosofia, que influencia o estudo dos corpos, consequentemente das características que são representadas na arte. Então, falando sobre o estudo dos corpos, e isso influencia diretamente a medicina. Até então, gente, os gregos acreditavam que a causa das doenças eram os deuses, que mandavam pragas para punir os homens por seus pecados. Só que
que, ali no século V a.C., surge um homem chamado Hipócrates das Ilhas de Cos. Ele tem uma grande influência da própria medicina atual, né? Ele é considerado o pai da medicina. Ele propunha observar os fenômenos naturais aos quais os indivíduos estavam expostos para ver as causas do problema. Ou seja, ele falava que o corpo ou qualquer coisa que acontecesse no corpo era resultado de como aquela pessoa vivia, né? E ele também pregava a ideia do mente sã, corpo são, ok? E o último tópico que a gente vai falar sobre a cultura grega é justamente a própria história. Os gregos, eles procuravam conhecer e explicar suas origens. Dessa forma, eles recorriam aos mitos, às lendas, que contavam as façanhas dos deuses e dos heróis. Aí eles dão início ao que a gente chama de narrativas históricas. Obviamente, dando foco aos deuses. Só que a gente vai começar a ver aqui que eles começam a dar foco às realizações humanas, a partir de dois indivíduos. A gente vai destacar primeiro Heródoto, depois Tucídides. Heródoto, ele teria vivido de 484 a 425 a.C. Ele é considerado até hoje o pai da história. Por quê? Porque ele escreveu narrativas embasadas nas viagens que ele fez entre o Império Persa, Egito, Grécia, Península Itálica. A história dele destacava as guerras, principalmente o que a gente chama de guerras médicas, entre gregos e persas. Ele explica a causa da guerra fundamentada na moral, no prestígio e nas previsões dos oráculos. Ou seja, Heródoto, ele ainda está falando de influências divinas. Diferente de Tucídides. Tucídides, ele era um general ateniense. Ele teria vivido de 460 a.C. a 400 a.C. E ele é considerado o fundador do que a gente chama de história científica. Ele fez a sua narrativa da guerra entre Atenas e Esparta com base em fontes históricas. Ele buscava explicar os conflitos entre as cidades e estados fundamentado na racionalidade. Então, daí porque ele é considerado o fundador da história científica. Por aqui, gente, a gente para essa parte sobre cultura grega e deixamos para vocês fazerem a leitura dos livros de vocês a partir do capítulo referente à Grécia, né? Dentro desse conceito, vocês vão nas páginas 126 a 135 do livro de vocês e vocês vão conseguir fixar um pouco mais o conteúdo que a gente trabalhou hoje, ok? Nos vemos na próxima e até mais!